Salve, salve, pessoal! E aí, tudo bem? Gente, pessoal, o que aconteceu? Tá um pouco escuro, é porque a energia ela foi embora, tá? Então nós estamos sem energia e o prof está usando aqui só a tela, né? Para filmar, eu não preciso ter aqui as minhas coisas eh, ligadas diretamente, tá? Diretamente na energia, então eu consigo filmar só com os equipamentos que eu tenho aqui, tá? O equipamento que eu tenho aqui. Ainda bem que ficou tudo carregado. E eu estou aproveitando também a lanterna, tá? A lanterna do celular para fazer aí as nossas gravações, tá bom? Pessoal, então seja muito bem-vindo, você que está estudando para o concurso de Manacapuru. Chegamos então das penalidades, tá? Um ponto muito importante. Lembrando que o servidor ele pode ser penalizado por algumas faltas, né? Algumas faltas que ele, por exemplo, né? Algumas faltas que ele cometer. Algumas faltas que ele cometer. Tudo bem? Tranquilo? De boa, de boa. São penalidades disciplinares. Eu acredito que vocês estão me vendo, tá dando para ver o material, então tá perfeito e o áudio tá bom, tá? São penalidades disciplinares. Advertência, repreensão ou suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Olha só, advertência. Advertência aqui. Isso aqui é por escrito. Tem um doido aí furando, tá? Por escrito. Tudo bem? Advertência por escrito. Não pode ser advertência, né? Verbal. A advertência deve ser por escrito. Repreensão ou suspensão. Quando terei a pena de repreensão ou suspensão? Quando? Quando? Não for, não for punível, não for punível com advertência, não for punível com demissão, e no caso de, tá? Então no caso de, aqui olha só, repreensão. Quando não for punível com demissão, a penalidade será de repreensão ou suspensão. E no caso de reincidência, de penalidade, em caso de reincidência, desculpa, de infração punível com infração punível com advertência. Advertência. Tá? Demissão. Nós temos aí umas infrações mais graves para ser demitido. Lembrando que demissão é uma punição. É uma punição, tem consequências além da punição da demissão, que talvez por 8 anos você não vá poder fazer concurso público lá em Manacapuru, pode em outro lugar, exceto em Manacapuru, se um dia você for demitido. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Aposentadoria, essa cassação aqui, de aposentadoria, é em caso de infração punível com demissão. Então, aquilo que ele fez enquanto estava em exercício era punível com demissão. Mas como ele já está aposentado, não tem como demiti-lo. Eu vou o quê? Cassar a aposentadoria dele. Cassar a aposentadoria dele. Agora é avião, é furadeira, tudo enquanto passando aqui nesse horário. E também da disponibilidade, é a mesma técnica, tá? E outra que a lei determinar. Olha só, na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração. Então, eu vou considerar a natureza da infração e a gravidade da infração cometida e os danos causados ao serviço público. Então, eu tenho 3 situações. Eu tenho que observar. Eu estava olhando aqui
pra lanterna do celular pensando que tá filmando aqui, mas não tá não. Vou olhar para cá. Olha só, tem 3 situações. Primeiro, analisar a natureza. Segundo, a gravidade da infração. E terceiro, os danos causados ao serviço público. Então, isso aqui são circunstâncias, são circunstâncias de agravantes e atenuantes. Agravantes e atenuantes. Então, é circunstâncias, atenuantes, agravantes do ato praticado. Os antecedentes do servidor na sua conduta funcional, também antecedentes. Aqui outro ponto, ó. Antecedentes do infrator. Se ele tiver, maus antecedentes, isso pode agravar, mas se tiver bons antecedentes, isso vai, atenuar a sua penalidade. Vou levar em conta a proporcionalidade entre a infração praticada. Eu não posso aplicar uma pena maior que a infração. Eu tenho que aplicar aqui um princípio, isso aqui é um princípio da proporcionalidade. Cada pena, cada peso, tem uma medida. Cada medida tem um peso. Então, entre a infração praticada e a pena a ser aplicada, a critério da autoridade competente para aplicar a pena. Lembrando que esse critério aqui, cadê? Esse critério aqui é um ato discricionário. A penalidade é um ato vinculante. Agora, o critério da pena, eu posso, então, vai depender da autoridade aí que vai aplicar a pena. As penalidades disciplinares são aplicadas por quem? Pelo chefe do Poder Executivo, quando se tratar de suspensão por mais de 30 dias. Então, ó, quem aplica a pena? Quem aplica... Estou gravando no escuro, gente. Aqui, aplica a penalidade. Se for... Eita, meu Deus. Se for suspensão por mais de 30 dias. Se for destituição de cargo em comissão, ou se for a demissão. Se for a demissão, quem vai aplicar essas penas é quem? É o chefe do Poder Executivo. Então, aqui, quem aplica é o chefe do Poder, Executivo. É o chefe do Poder Executivo que vai aplicar essas penas. Tá? Então, isso aqui está morto. Em caso de suspensão por mais de 30 dias, destituição do cargo em comissão ou a demissão, quem aplica a pena é o chefe do Poder Executivo. Morreu Maria Preá. Agora, 2. Pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior ao chefe do Poder Executivo quando se tratar de suspensão por período igual ou inferior a 30 dias. Agora, professor, no caso de uma suspensão por 30 dias, é a autoridade administrativa da hierarquia imediatamente inferior ao prefeito. Agora, se for mais de 30 dias, 31 dias, aí sim será o chefe do executivo. Pelo chefe imediato, no caso de advertência, aqui o chefe imediato, a pena de demissão, cassação, aposentadoria ou disponibilidade serão procedidas sempre de processo administrativo. Ah, professor, não entendi ainda. Criatura do céu. Olha só. Deixa eu ver aqui se eu tenho um espaço para copiar isso aqui. Aqui, perfeito. Vamos ver. Eu vou fazer aqui uma pirâmide. Vou tentar. Vamos tentar aqui.
Olha, tá bonita. Tá bonita. Tá bonita. Olha, vocês estão ouvindo esse barulho? Tá bonita. Aqui eu tenho o prefeito, secretário, diretores. Vamos lá. O prefeito, ele aplica suspensão mais de 30. Peraí. E aplica a suspensão de mais de 30 dias. Mais de 30 dias. Ele aplica a destituição de cargo comissionado e também aplica demissão. Secretário aplica suspensão. Ó, suspensão igual. Tá, meu Deus. Suspensão igual 30 dias ou inferior a 30 dias. Igual ou inferior a 30 dias. Não é isso que está dizendo aqui, ó? Ó. Administrativo diretamente inferior ao chefe do Poder Executivo quando se tratar de suspensão por período igual ou inferior. Pelo chefe imediato, no caso de advertência. E aqui pode ser pelo diretor. Aqui, ó. Advertência. Então, só para a gente ter uma noção, como é que isso está. Eu tenho aqui dentro dessa hierarquia o prefeito, secretário e tenho aqui diretores. Prefeito, secretário e eu tenho aí os diretores. Só para a gente entender quem aplica o quê. Quem aplica o quê. Beleza, gente, tranquilo, de boa, vamos que vamos. Olha só, as penas de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade serão precedidas sempre, ó. Precedido quer dizer o quê, professor? Dependem de processo administrativo. Então aqui, ó, cadê? Tanto a demissão e cassação de aposentadoria e diz. Você já sabe o que é isso. Depende de um PAD. Um PAD, professor? Isso é de comer um doce? Não. PAD quer dizer processo administrativo disciplinar. PAD. Depende de um PAD. PAD. Processo administrativo disciplinar, tá? Depende aí de um PAD. Tudo bem? Beleza? De boa. Vamos que vamos. Deverão constar no assentamento individual do servidor todas as penalidades que lhe forem aplicadas. Beleza. A advertência será, olha só. A advertência será aplicada por escrito, na forma do parágrafo 1º, artigo anterior, em seu inciso 3. No caso de violação das proibições ou de inobservância de dever funcional, que não comportem de imediato suspensão ou que não seja penado com demissão, tá?
A repreensão será aplicada por escrito, na forma do parágrafo 1º do artigo 175, em seu inciso 3, na reincidência dos casos sujeitos à pena de advertência, tá? A suspensão será aplicada por escrito em caso de falta grave, violação de dever funcional, violação das proibições e no caso de reincidência de conduta penalizada com repreensão, na forma do parágrafo 1º do artigo 175, inciso 1 e 3 e 2, desculpa. A pena de suspensão não excederá 90 dias. Então, o máximo, pena de suspensão, máximo, olha só outra observação, pena de suspensão máximo, o máximo, 30 não, 90 dias. Tirei 30 da cabeça, né? O máximo, tá feio esse máximo. De suspensão máximo 90 dias. Então eu posso suspender alguém no máximo até 90 dias, mais do que isso eu não posso. A pena de suspensão poderá ser convertida, ela pode ser, ó, convertida em multa. Pode ser, ó, convertida em multa. De quanto? De 50%. Então, em vez de você ficar em casa, suspender, porque durante a suspensão, aquele período que você está suspenso, você não vai receber nada. Não vai receber nada. Você vai estar suspenso e você não vai receber nada. Mas eu preciso tanto de você que eu não vou te suspender. Mas eu posso converter a pena de suspensão em multa de 50%. Então, será descontado do dia que você trabalha, né? Que seria, então, no caso, vamos supor aqui, vamos supor, 30 dias. 30 dias de suspensão. E aí foi convertida em multa. Em multa. De quanto? De 50%. E aí, durante esses 30 dias que você vai trabalhar aqui, ó, 30 dias, eu vou descontar todos os dias 50%. Então, se você ganha R$100 por dia, eu desconto 50, você vai ganhar só 50. É isso que acontece. Entendeste? Tudo bem? Beleza? É isso. Então, eu converti. Em vez de você ir para casa, ficar 30 dias em casa, não receber nada, você vai continuar trabalhando, mas eu vou aplicar uma multa de 50%. Então, diariamente será descontado 50% do valor que você recebe por dia. Tudo bem? É isso que acontece. A pena de suspensão poderá ser convertida em multa em caso o servidor seja obrigado a permanecer em serviço. A multa de que trata o parágrafo anterior será aplicada com base no vencimento ou remuneração em até 50% por dia de serviço, correspondente aos dias de sua suspensão determinada. Tá? O servidor que for suspenso por mais de 5 dias não poderá ser reincidente no período de 6 meses, caso em que também perderá a contagem de tempo existente para as vantagens e direitos em aquisição decorrente do exercício do cargo ou da função que ocupa. A reincidência de suspensão por 2 vezes no prazo de 12 meses, sujeito o servidor à pena de demissão. Então, se você reincidir, né, 2 vezes no prazo de 12 meses, você pode ser demitido quando do cometimento da nova infração disciplinar, independentemente da gravidade. Ó, independe da gravidade. Durante a suspensão, inclusive, a suspensão preventiva, o servidor não perceberá sua remuneração. Então, aquilo que eu falei, está suspenso, não foi a ficar em casa, não vai receber, tá? Não vai receber. Pena de demissão será aplicada nos casos de falta de, chegou energia, graças a Deus, falta de assiduidade. O que seria falta de assiduidade, pessoal? Você falta muito, não é assíduo. Não vai falar fazer igual ao aluno, né? Ah, essa pessoa asseada, não tem nada a ver, né? Falta de assiduidade é porque, né, você não frequenta ali aquele lugar como deveria, né? Falta muito. Procedimento irregular grave, então aqui. Crimes contra a administração pública, conforme o Código Penal, por exemplo, artigo 300 a partir do artigo 313, é isso? 312, tá? Ato de indisciplina ou insubordinação, não respeita o superior hierárquico.
Aplicação indevida ou não autorizada de recursos públicos, né? Isso aqui pode até caracterizar improbidade administrativa. Comportamento agressivo em serviço contra servidor ou pessoas em geral que se utilizam dos serviços municipais. Improbidade administrativa. Acumulação ilegal de cargos, emprego ou função, porque em regra você pode acumular 2 cargos de professores, um de professor, um de técnico ou científico, né? E 2 de saúde. O restante não pode acumular cargos, a gente já viu sobre isso. A pena de demissão será aplicada a bem de serviço público nos casos previstos no inciso deste artigo. O servidor demitido e bem do serviço público fica definitivamente, olha só, definitivamente impossibilitado a regressar no quadro de servidor público municipal. Isso aqui não vale, tá? Isso aqui é inconstitucional. É inconstitucional. Por quê? Não existe pena de caráter perpétuo. Não existe pena de caráter perpétuo. Então, nesse caso, é inconstitucional isso aí, tá? Considera-se falta de assiduidade para efeito deste artigo a ausência injustificada em regime de jornada de trabalho regular diária por mais de 5 dias consecutivos ou por 10 dias intercalados durante o período de 12 meses. E aí já justifica o que nós chamamos de falta de assiduidade. Em regime de plantão, jornada irregular ou não diária por 24 horas contínua ou 48 horas intercaladas, tá? Será cassada a aposentadoria aqui, ó. Aposentadoria ou disponibilidade de servidor, sempre mediante processo administrativo que lhe assegure ampla defesa quando comprovado em atividade ter praticado falta grave sujeito à pena de demissão, ter aceito o cargo, emprego ou função pública em desconformidade com a lei, não pode, né? Não possuir os requisitos legais necessários que ensejaram a aposentadoria ou disponibilidade, ter obtido a condição de aposentado fraudulentamente, fraudou o sistema, ter contribuído para o seu favorecimento no ato de aposentadoria ou qualquer outro erro da administração na concessão do ato. Então, nesse caso, nós teremos aí a cassação da disponibilidade ou da aposentadoria. Aqui no 150 e 185, do procedimento disciplinar. Aqui é como será feito, né? Como será apurado. Então, como será apurado a infração. O procedimento disciplinar é o meio que a administração possui para a apuração da irregularidade no serviço público, ou seja, da infração, ou de responsabilidade do servidor e aplicação de penalidades administrativas. Então, o procedimento disciplinar é o modo como a administração vai apurar e vai aplicar a penalidade administrativa, porque não pode aplicar diretamente sem ter antes um processo, né? Sem antes apurar se de fato existe a infração. Deixa aqui desligar a lanterna do celular que estava dando suporte, porque nós estávamos sem energia, né? Voltou aqui energia. Os procedimentos são sindicância, processo administrativo disciplinar, o famoso PAD. Ambos os procedimentos interrompem a prescrição. Então, os dois vão interromper a prescrição até a sua decisão final. Interromper prescrição, tá? Interromper prescrição é diferente, ó. É diferente de suspender. Aqui, volta de onde parou. Em caso de interromper, zera. Volta do zero. Prescreve as referidas à apuração em 2 anos as faltas sujeitas à pena de repreensão, multa ou suspensão, tá? Então, se a administração não apurar a pena, isso aqui conta a partir da ciência, a partir da ciência, caiu o brinquedo do meu filho aqui, da ciência, tá? Se a administração não apurar em 2 anos, isso prescreve, ou seja, ela não pode mais aplicar a repreensão, a multa ou a suspensão. Então, em 2 anos, as faltas sujeitas à pena de repreensão, multa ou suspensão.
Em si, isso aqui, pessoal, é muito importante para você. Isso aqui, hora e outra, cai em prova. Isso aqui é prova. Para prova, isso aqui. 2. 5 anos as faltas sujeitas à pena de demissão e as irregularidades sujeitas à cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Então, no caso em caso de advertência e suspensão, né, multa, né, penalidade, 2 anos, prescreve. Tá? Em 5 anos, as faltas sujeitas à demissão e irregularidades sujeitas à cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Quando se tratar de transgressão à lei penal, a apuração da falta praticada terá o mesmo prazo previsto na prescrição do crime. Então, quando se tratar de um crime cometido na administração pública, o prazo a ser aplicado da prescrição é o prazo penal. Então, está dizendo aqui, ó, o que vale aqui no caso é o prazo penal. Então, pode mudar. Aqui são infrações administrativas, mas quando se tratar de transgressão à lei penal, né, a apuração da falta praticada terá o mesmo prazo previsto para a prescrição do crime. No caso de lesão corporal, 8 anos, né, se isso acontecer na administração pública, então a prescrição que vale é a prescrição de 8 anos, conforme o Código Penal. O prazo prescricional começa a ocorrer no dia em que se consumar a infração. Isso aqui está até desatualizado, mas conforme, né, a prova, né, ali cobrar, é no dia de que consumar a infração, não é no dia da ciência. Porque, em regra, né, os outros estatutos dizem, não, o prazo prescricional será, né, começa a contar a partir do momento que a administração descobre que, né, foi feita uma infração. Uma infração. Isso aqui está dando margem para servidor, tá? Margem para servidor. A extinção da punibilidade administrativa prevista neste estatuto ocorrerá pela prescrição ou morte do servidor, tá? Então, a extinção da punibilidade administrativa, ela se dá de duas formas. Então, extinção da punibilidade, prescrição da punibilidade, ADM, se dá tanto pela prescrição, aí eu não posso mais punir o cara, prescreveu, ou pela morte. Ou pela morte. Morte de quem? Do servidor. Ah, professor, morreu o cara que está na comissão, né? De sindicância. Não, é a morte do servidor. Pessoal, estamos chegando ao final. Ao final. Tá? Ao final. Tudo bem? Tranquilo? Mas acho que mais 2 aulas a gente finaliza isso aqui para começar. Gente, praticamente agosto está aí perto já, né? Temos um mês. Então, finalizando isso aqui, porque é o que mais vai cair para você. Pra gente, então, mais uma aula. Eu acredito que semana que vem acho que vou gravar logo as 2 aulas para finalizar isso aqui, para a gente começar o estatuto. Isso aqui não nos serve mais, tá bom? Tranquilo, muito obrigado, sucesso aí a todos. Continue lendo isso aqui, estudando isso aqui. Lembrando que eu estou analisando ponto por ponto. Se for só para ler, a gente tinha lido, já tinha terminado isso aqui, tá? Muito obrigado, sucesso e até a próxima, tá? Tchau, tchau, fui!